Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar então aqui com a matemática. Se tem dúvida em progressão geométrica, keep sus que o pai te ensina. Galera, o que seria a progressão geométrica? Assim como a progressão aritmética, a progressão geométrica então é uma sequência cujo o próximo número da sequência ele vai ser o resultado do produto anterior vezes a razão da progressão. O que isso significa? Significa que esse número por esse número por o segundo número dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo vai dar o mesmo número. Todos eles vão ser resultado de uma multiplicação pela razão, né? Então, todos eles vão ser resultado do número anterior vezes a razão da progressão. Então, como é que eu descubro essa razão? Galera, é super simples, porque assim, é só eu dividir o terceiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro. Aqui, por exemplo, 3 por 1 é 3. Como que eu sei que é uma progressão geométrica? Porque o 9 por 3 também é 3. Por exemplo, 3 poderia ser uma PA, né? Com a razão 2. Só que se fosse uma PA, esse terceiro número teria que ser então 3 mais 2, que seria 5. Como é 9, a gente pode perceber então que um número ele é o resultado do anterior vezes a razão. Como eu descubro a razão? O terceiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o quarto pelo terceiro, o quinto pelo quarto. Assim eu vou descobrir então qual é a razão da progressão geométrica, galera. E a razão da progressão geométrica a gente vai chamar de Q. Então o Q vai ser a razão da progressão geométrica. Q, ou vamos fazer maiúsculo aqui. O Q é a razão então da progressão geométrica. Então nesse caso vamos descobrir a razão dessas diferentes progressões aqui. O 3 divididos por 1, 3. 9 divididos por 3, 3. Então a gente aprende aqui que a razão dessa progressão geométrica, dessa PG, é 3. Como ela vai aumentando, os números vão aumentando, a gente pode dizer que é uma progressão geométrica crescente. Então ela sempre vai ser crescente quando essa razão aqui for maior do que 1. Então, se a razão for maior do que 1, ela é crescente. Nessa aqui a gente percebe o contrário, tá? O 9, o 3, o 1. Mas então não é uma progressão geométrica, está diminuindo? Vamos analisar com calma. A gente vai ver que o 1 dividido pelo 3 é a mesma coisa que o 3 dividido pelo 9. Dá para a gente fazer essa conta. 1 dividido por 3 é 1/3. 3 dividido por 9 é 3 sobre 9. A gente pode dividir os 2 por 3, ou seja, é a mesma coisa que 1/3. Então a gente pode entender aqui que a razão dessa progressão geométrica, 9, 3, 1, a gente aprende então que a razão dessa progressão é 1/3. Então nesse caso a gente tem uma razão que é menor do que 1. Quando a razão é menor do que 1, 1/3 vai dar 0,33333, então é menor do que 1, a gente tem então uma progressão geométrica decrescente. Que letra feia, né, galera? Mas aqui, é decrescente então a progressão geométrica. E nesse caso aqui, ó, eu tenho uma progressão geométrica? Sim, porque 1 dividido por 1 dá 1, 1 dividido por 1 dá 1. Se fosse 2, 2, 2 é a mesma coisa, 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então a gente tem quando a gente tem que a razão é igual a 1, a gente vai ter uma progressão geométrica constante. Então pode ser crescente, se a razão for maior que 1, decrescente, se a razão for menor do que 1, e constante, se a razão for 1. Se a razão for negativa, a gente vai perceber, vocês lembram que quando a gente faz multiplicação de negativo por positivo, fica com o sinal negativo. Por isso a gente vai perceber que vai ser um número positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Vai ser sempre assim quando a gente tiver então uma progressão geométrica cuja razão seja negativa. Beleza, galera? Agora, como que eu calculo então como que eu descubro qualquer termo, qualquer número dessa progressão geométrica? O cálculo que a gente vai usar, a fórmula, o termo geral que a gente vai utilizar para calcular qualquer termo da
progressão geométrica é esse aqui. Então, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Galera, deem uma olhada aqui. Vocês percebem que é parecida com a da PA. Porque a da PA era AN igual a 1 mais N vezes, quer dizer, R vezes N menos 1 vezes R, no caso. E aqui o N menos 1 que estava multiplicando na PA é elevado à potência, e a soma vira multiplicação. Percebe que a diferença tem relação com a diferença entre o que é uma progressão aritmética e geométrica? Por quê? Quando a gente está contando o número de somas, a gente faz uma multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Eu estou contando 3 vezes o 2, é como se eu estivesse somando 3 vezes o 2. Então, 3 vezes 3 vai ser igual a 3 mais 3 mais 3. Então, como eu estou contando uma sequência de soma, para eu usar uma fórmula que calcule quantas vezes eu somei para chegar em determinado número, eu vou ter que usar uma fórmula que tenha a multiplicação. Por isso que na fórmula da PA, no termo geral da PA, eu vou colocar A1 mais, porque é uma soma, N menos 1 vezes o R. Está multiplicando porque eu estou contando quantas vezes somou para chegar àquele termo. Agora, quando a gente fala quando a gente conta o número de multiplicações, a gente vai usar a potência. Por isso que essa fórmula aqui a gente eleva a N menos 1. Por exemplo, quando a gente tem 2 ao cubo, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou contando quantas vezes multiplicou o 2. Então, esse 3 aqui em cima é quantas vezes o 2 foi multiplicado. Se for 3 à quinta, eu estou contando 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, o 3 elevado a 5 está contando quantas vezes o 3 foi multiplicado. Por isso que se eu quero descobrir um número, que para isso eu vou ter que descobrir quantas vezes foi feita uma multiplicação, eu vou usar a potenciação. Então, lembre disso, que você tendo esse pensamento na tua mente, esse modo de descobrir a sequência, entendendo como é feito, você vai conseguir compreender por que na PA é uma multiplicação que vai ter em relação à razão e na PG vai ter uma potenciação. Mas agora vamos descobrir, né, sobre os números de uma PG. E vamos fazer essa que já está no quadro, né, galera? Vamos aproveitar, né, o que já está aqui e vamos tentar descobrir, por exemplo, qual que seria o sétimo termo dessa PG aqui. Então, seria eu quero descobrir o sétimo termo. A7 igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Né? Então, aqui vamos pôr a N porque eu não substituí o resto por 7, vamos fazer tudo na ordem. Né? Então, eu vou descobrir o A7 é igual. Qual que é o A1? É o primeiro termo da PG, que é 1. Vezes, qual que é a razão dessa PG? 9 divididos por 3, 3. 3 divididos por 1, 3. Então, a razão é 3. Elevado a N, que é o 7, menos 1. Então, o A7 vai ser igual a 1 vezes 7 menos 1, 6. Então, 3 elevado a sexta potência. Quanto que é 3 elevado a sexta potência, galera? Vamos fazer aos poucos aqui. Então, é como se eu estivesse multiplicando 6 vezes o 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é uma tabela 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3. Vamos só fazer o 27 vezes 3 para ter certeza que ele fez certo aqui, né? Então, 9, 27, para vezes 3 aqui. Então, 27 vezes 3, 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Então, vai dar 3, 9, 27, 81. Agora, 81 vezes 3, quanto que é?
3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então dá 243. Então, 3, 9, 27, 81. 243. E agora 243 vezes 3 vai ser a nossa resposta, que vai ser 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Então vai dar 729. Então, 3, 9, 27, 81, 242, 729. Então, galera, a gente pode entender aqui que vai ser então o A7. Vamos apagar esses números para não atrapalhar aí. Vai ser igual a 1 vezes 729. Então, o sétimo termo dessa PG aqui seria o 729. Vocês percebem, galera, como quando a gente fala, se a gente fosse falar de uma PA, o número seria muito menor. Então, a PG é um crescimento bem maior. Por isso que vocês vão ver que as pessoas falam de crescimento geométrico de algo, né? Uma progressão geométrica. A forma de crescimento é muito maior. Eu vou dar um exemplo triste, mas que ensina um pouco sobre nós. Por exemplo, porque pode até mesmo ser usado no vestibular, é a transmissão do coronavírus. Vocês veem que as pessoas falam sempre de taxa de transmissão, né? Que o ideal é que seja menor do que 1, né? Porque ela sendo menor do que 1, a gente vai ter uma progressão decrescente. Vamos supor que a taxa de crescimento de transmissão do coronavírus seja 0,33, que é a mesma coisa que 1/3. Então, 9 pessoas passam para 3, 3 passam para 1. Então, a transmissão do vírus diminui. Porém, se a taxa de transmissão for maior do que 1, que é o que infelizmente aconteceu em muitos momentos no Brasil, né, a transmissão vai aumentar. Vamos supor que ela fosse 2, né, que seria um número absurdo. Então, uma pessoa transmitiria para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, e a multiplicação seria muito rápida. Então, por isso que as doenças às vezes se espalham rápido, porque elas seguem essa lógica da progressão geométrica. O crescimento de uma epidemia geralmente cresce a progressão geométrica. Por isso que o ideal, né, no caso do coronavírus, por exemplo, é a gente ter uma transmissão então menor do que 1. Tendo menor do que 1, a gente vai ter uma progressão geométrica decrescente. Isso significa que a doença está diminuindo. Então, aí vocês veem a aplicação da matemática também na epidemiologia. É isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, eu ainda vou fazer uma outra videoaula sobre a soma dos termos APG, porque daí é um pouquinho mais complexo. Deixamos para outro momento. É isso aí, galera. Fique com Deus. É nóis.